Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Douglas e você está aqui no canal cheio de dicas, onde nós vamos começar uma série de desenho técnico. Nossa primeira aula é referente às ferramentas básicas, que são importantes para você que está iniciando aí as aulas no desenho técnico, seja no seu curso técnico, na sua faculdade, tá bom? Quer dar aquele up na matéria, entender um pouquinho mais de como as coisas funcionam, tá bom? Essa série de aulas, nós temos 6 aulas aí, vai te ajudar com certeza a resolver detalhes ou informações que passaram despercebidas pelo seu professor ou que você não conseguiu encontrar, tá bom? Então vamos que vamos, pega seu caderninho aí pra gente fazer aquelas anotações bacanas, tá bom? E seguir com nossos estudos aí. Vamos lá. Nós vamos começar, tá? A nossa introdução. Nós vamos falar sobre o desenho técnico e quem criou as primeiras técnicas, tá? Folha para o desenho técnico, as ferramentas usadas no desenho técnico, escalas, e pontuo que as escalas que nós vamos focar aqui é na parte arquitetônica, tá? Não é na parte mecânica, tá certo? Então, você que é da parte mecânica, quer acompanhar as aulas, saiba que nós vamos focar nessa parte mais arquitetônica, mas todo conteúdo, todo conhecimento é válido, tá bom? A escrita técnica serve para ambas as áreas, seja a parte mecânica quanto a parte técnica, arquitetônica, tá certo? Os tipos de linha também servem para ambas as áreas, porém, nós vamos dar uma ênfase maior nas informações referente à parte arquitetônica, tá bom? Cotas e seus elementos, tá certo? As cotas e os seus elementos seguem também a mesma regra, seja a parte mecânica quanto a parte arquitetônica aí, ambas as técnicas, tá bom? Então vamos lá, história do desenho técnico. Os desenhos eram feitos, tá? Normalmente eles eram coladas várias folhas uma do lado da outra e feito o desenho com a projeção original da obra. Então, vamos imaginar que o cara queria uma casa pequena. Esse desenho era feito com várias folhas uma do lado da outra, tendo esse mesmo tamanho dessa obra original, dessa casa original. Quando não era feito dessa forma, se utilizava maquetes tridimensionais, mas não eram as maquetes utilizadas hoje em dia, como por exemplo as que você encontra em feiras, em shops, que é bem detalhado, o cliente consegue verificar como vai ser aquele espaço, né? Perceber como foi separado, escalonado as casas, os prédios, né? O condomínio fechado. Então não tinha toda essa técnica que tem hoje naquela época, né? As maquetes eram apenas esboços da forma original que ia ser construída ali para o cliente. Então era algo bem superficial, né? Não o original, tá? Como nós temos as maquetes hoje em dia, tá bom? E aí veio Gaspar Monge, o pai do desenho técnico. Ele criou o que nós chamamos de sistema de geometria descritiva, tá? Comumente falado, geometria mongiana, tá? É permitido falar esse termo, geometria mongiana. O seu professor vai comentar muito sobre esses termos, tá certo? Método de Monge ou geometria mongiana não está errado, tá bom? Mas de forma bem técnica, sistema de geometria descritiva, que é o método de Monge, o pai aí do desenho técnico, tá bom? Nós vamos falar muito das técnicas dele na próxima aula referente a vistas ortogonais, quando nós pegamos um desenho tridimensional e damos lados para esse desenho, tá certo? E aí veio os avanços econômicos e da construção civil e tudo foi necessário normatizar, que são as NBRs que nós temos aqui no Brasil, tá certo? Quem decidiu fazer a normatização, mas não da NBR, criar um padrão internacional, foi a Comissão Internacional de Padronização. Então, seja aqui, seja em outros lugares, tudo é padronizado. Porém, quem regulamenta essa padronização é a ABNT aqui no Brasil, criando a NBR, tá bom? Para cada coisa, seja para escrita, seja para o desenho, seja para as linhas, tá bom? Seja para planta baixa, independente do que for feito, a maior parte das coisas tem uma NBR por trás, tá certo? Nós não vamos tratar os números da NBR aqui, mas eu posso fazer uma videoaula, uma sétima bônus, dependendo da quantidade de pessoas que assistir. Quem deixar like, tá certo? Quem comentar aí, quem quiser realmente saber mais sobre a NBR específica para cada ponto aí do desenho técnico,
deixa nos comentários aí que a gente faz um vídeo só sobre isso, tá bom? Nós vamos ser diretos ao assunto, tá? Para que você entenda a matéria de forma específica, tá bom? E começando sobre desenho técnico, tá? Comunicação entre profissionais. Por que é importante ser padronizado, né? Ter normas por trás disso, né? E para que serve o desenho técnico? Você tem um desenho, tá? Eu, por exemplo, sou um projetista ou um engenheiro ou coisa do tipo. Vamos dar um exemplo. Eu pego essa folha com o desenho e eu analiso. Pô, o que precisa ser feito? Precisa ser feito aqui uma sala, um quarto, uma cozinha. Beleza. Eu vou começar a conversar ali com os meus profissionais para a gente fazer. E de forma bem superficial isso aí. Tem todo um padrão, mas de forma superficial nós vamos imaginar seja dessa forma. Aconteceu algo e eu não posso dar sequência nesse projeto. Outro engenheiro, outro arquiteto precisa dar continuidade. Ele precisa ler essa documentação de forma facilitada. Então essa comunicação, ela é importante ser clara, objetiva, tá bom? Por isso a padronização. A importância do desenho técnico é fundamental para que seja aplicada, né, na folha, para que a leitura fique clara entre os profissionais. Senão, um faz a porta numa posição do jeito que ele bem entende, a janela na altura que ele bem quer, e aí a coisa desanda, né? Imagina um prédio, tem 4 andares, vamos imaginar. A janela do primeiro andar é diferente da segunda, terceira e da quarta. A posição dos canos, dos banheiros são totalmente diferentes. A entrada é pela lavanderia e não pela sala, porque a comunicação entre os profissionais não se deu de forma eficiente na hora de construir o desenho técnico, tá? O desenho técnico é uma forma barata e simples de colocar um projeto já em execução, por mais que seja ainda no papel, né? Nós vamos falar do croquis, né? Que é o primeiro desenho que é conversado com o cliente do que ele quer, que é feito um esboço, né? Depois disso é colocar toda a parte técnica nesse papel para que outros profissionais façam a leitura disso e o meio mais barato e simples, né, das informações serem compartilhadas entre os profissionais, também pela pessoa que tem o desejo de ter aquela casa construída do zero ou algo do tipo, ou um prédio, etc, um prédio de empreendimento, né, independente, é o desenho técnico, é colocar no papel e seguindo as normas. É o mais barato que tem. É um papel, as normas e as linhas feitas com lápis e as demais ferramentas nós vamos comentar aqui no curso, tá? Existe o CAD, a softwares, né, de desenho auxiliado por computador, muitos conhecem aí o AutoCAD, tá certo? Que é possível você colocar os padrões em softwares. Hoje em dia é muito utilizado e feito a impressão num tamanho de folha específico, tá? Raramente é feito no papel. Hoje, com o advento da tecnologia, é muito mais fácil você desenvolver uma planta de execução que já vai direto para a obra, já vai direto ali para as mãos dos executores, né? Darem início ao projeto de forma bem mais rápida, além de você pegar um papel, fazer um esboço, depois pegar outro, colocar as normas, ter diversas pessoas trabalhando, organizando aquilo, se comunicando, trocando as ideias para que aquele projeto fique estruturado de forma segura para que seja enviado para o local da obra, né? Então, a parte de computação, ela veio para salvar muito essa área, ajudar muito, dar um up na questão de produtividade muito grande, tá certo? E aí, como eu falei, iniciamos os nossos desenhos com os croquis ou desenhos de estudo, né? Normalmente, o croquis, o que é o croquis, né? Você está conversando com o cliente, ele diz, não, eu quero, dentro dessa área, eu quero que a entrada seja na sala, logo após a cozinha, no meio ali a escada, aí os banheiros eu quero um na parte de baixo, mas que não venha atrapalhar aí a circulação entre a sala e a cozinha, tem que ser algo harmônico, a escada subindo, tem que ter outro banheiro na mesma direção do banheiro de baixo, por exemplo, dividindo os quartos. Então você imagina, o profissional vai entender o cliente e fazer esses primeiros desenhos aí no croquis, né? O desenho de estudo tende a ter informações mais técnicas e já são passadas para os profissionais da área se comunicarem para a execução do desenho executivo, que é o desenho que vai para a obra, tá bom? Então tem um detalhe entre o croquis e o desenho de estudo, que é a questão das informações que vão conter, né? Normalmente o croquis fica com o cliente, né, que quer o empreendimento pronto, e o desenho de estudo
é mais na mão dos profissionais ali que vão fazer as análises do que precisa ser mudado, alterado, para que chegue no desenho principal, que é o executivo, tá bom? E como eu falei, depois é o executivo. E aí esse desenho vai para a obra, para que seja desenvolvida aí todo o projeto, toda a parte de construção, tá? Os papéis que são utilizados no desenho técnico são a série A, tá? No desenho técnico, aqui eu coloquei do A0 ao A10, né? Não é utilizado do A5 até o A10. Isso é mais uma questão de curiosidade, tá bom? Para que você veja aí que vai diminuindo o tamanho dos papéis aí. É utilizado apenas A0, A1, A2, A3 e o A4, que é o papel comum, tá bom? E a forma com que esse desenho vai ser feito nesses papéis aí tem as suas escalas, nós vamos falar mais à frente, tá bom? Mas é o que normalmente é utilizado entre A0 e o A4 no setor de desenho técnico, independente, tá? Sendo mecânico, sendo arquitetônico, esses são os tamanhos aí utilizados no desenho técnico, tá? Legenda, o que que é a legenda? Para que serve a legenda, tá bom? A legenda, tá? Essa parte aqui, ó, pode ser o papel aqui, né, na horizontal, que na verdade aqui é em paisagem, né? Aqui nessa parte da legenda vai o nome do desenhista, do engenheiro projetista, tá certo? As informações de escalas, os dados sobre o desenho, né? Se é a planta térrea do primeiro, planta térreo, né? Do primeiro andar, do segundo, terceiro e assim por diante. O que vai ser colocado, o que não vai, se é uma planta layout, se é uma planta onde vai te mostrar a vista da área ali onde vai ocupar o terreno, as suas ruas, né? Existe 3 tipos de plantas, nós vamos conversar mais no decorrer das aulas aí, né? Das nossas próximas aulas. Então tudo isso tem que ser especificado na legenda. Essa legenda pode vir assim, dessa forma, como está a A4, tá certo? Aqui ela está na horizontal, eu esqueci o nome desse formato de folha, mas só olhando você consegue entender. E aqui tem a parte da legenda, onde vai essas informações. Tem a A3, onde a legenda fica aqui, mais para o canto direito, parte inferior. Tem as suas medidas, tá? Percebe que tanto na A4 quanto na A3, aqui tá 180, tá? Milímetros, tá bom? Mas costuma se converter, né? Centímetros, tá? 18 centímetros, aonde vai as informações aí dos técnicos, dos projetistas, o que é essa planta especificamente, porque precisa ser organizado em uma pasta, tá bom? Então, aqui tem a A3, o mesmo ocorre na A2, na A1 e na A0, tá certo? Nós vamos agora falar sobre a dobra do papel. Por que é importante a dobra do papel? Como eu falei, é utilizado os papéis, né, de A0 até A4. Aqui eu coloquei um exemplo. E por que eu não coloquei A4, né, vai até A3? A0 é um papel muito grande. Então você vai dobrar ele, conforme mostra aqui, ó, a um ponto que ele termine no tamanho de uma A4. Então, vai dobrando, ele vai ficar no tamanho de uma A4. A1, a mesma coisa. Tem os seus tamanhos aqui, o padrão de dobra. Você pode pesquisar isso na internet, tá? Eu não coloquei porque vai ficar muito longo esse vídeo. Não é o objetivo. Ser bem direto, mas tem os padrões de dobra, onde ele precisa finalizar com o tamanho A4. Eu vou te falar o porquê. Isso na A0, A1, A2 e A3. E a A4? A A4 é a própria A4, né? Não tem por que dobrar. E por que disso, tá? As pastas que você compra na papelaria ou qualquer outra coisa já tem um tamanho A4. Então você imagina, não tem como você chegar e falar, eu quero uma pasta A0. Imagina o tamanho da pasta que você vai trazer, carregar na mão para colocar uma folha inteira guardada. Não faz sentido. Então da A0 até a A3 tem a dobra para que ela fique até o tamanho A4. E esse tamanho A4 você coloque na pasta de forma certa, correta. E essas pastas têm que ser bem organizadas, porque qualquer técnico que for pegar e utilizar tem uma numeração específica, tem o número do desenho, né? O número do título daquele desenho. Então, na hora que ele pegar aquela pasta e ele abrir, ele precisa ver, pô, esse desenho é da planta, esse desenho é da planta baixa, da planta layout, esse desenho aqui é do primeiro andar, esse desenho aqui é da vista frontal, né? Vertical e assim por diante. Então, cada desenho, né, que já tem as suas informações específicas dentro dessa pasta, precisa estar dobradas dentro de um padrão, e é o padrão A4, para que venham a caber dentro dessas pastas, né?
Por isso eu coloquei de A0 até A3, porque a A4 é a própria A4. Você vai pegar e colocar a folha lá, perfurada certinho, com os espaços de margem específico e acabou, né? Então a dobra vem da A0 até a A3, tá bom? Margem, vamos lá. Essa parte de margens aí, nós temos o limite do papel, que é o final do papel. Temos o espaço entre o limite do papel, que é o final, até a linha, né? Essa linha aqui, deixa eu pegar aqui o marcador. Essa linha mais escura aqui, essa linha preta, né? Aqui é a área de espaço de desenho, né? Uma demarcação da parte de espaço de desenho. Então esse espaço é a margem, tá certo? E tudo isso aqui fechado é o quadro. O que acontece? O desenho não pode chegar no limite do papel, isso é óbvio. Mas o desenho pode bater na margem? Também não. O desenho não pode bater na margem. Você tem que deixar o desenho centralizado ao máximo na sua folha. Seja A0, A1, A2, A3 ou A4, tá? Não se faz desenho em A5, tá? Não se faz. Até o instante do momento. Não sei se houve alguma atualização, não sei. Vai que daqui 2, 3 anos você ainda está assistindo esse vídeo, teve algumas mudanças, mas nesse exato momento que eu falo contigo, até A4 é o indicado, o ideal e o normatizado para que se faça desenhos técnicos, tá bom? Como eu falei, pela questão de guardar o desenho, existe uma dobra que é padrão, não tem como pegar uma A5 e dobrar para uma A4, porque a A5 ela é menor que a A4, tá certo? Então, voltando para a parte de margem, tem que respeitar, o desenho não pode bater na margem, então além de você respeitar o espaço de margem, você tem que respeitar essa linha, que é a demarcação do quadro, tá bom? E o espaço central você pode utilizar. Pô, fiz o desenho numa folha sulfite, fiz ele mais para o canto direito, parte inferior, olhando a folha de forma paisagem. Pô, não tem problema, mas não é indicado. O desenho, quanto mais centralizado, mais profissional, mais limpo, mais claro ele fica. Então é importante você respeitar isso, né? Porque outros profissionais vão ler, não se esqueçam disso, tá? Outros profissionais vão pegar o seu desenho, precisa ler, precisa indicar isso, né? E haverá profissionais que vão cometer erros e você precisa estar apto a corrigir esses erros, tá certo? E aí nós temos aqui a parte com o tamanho das margens, tá? Porque esse tamanho aqui à esquerda, por que ele é padrão, tá? Quando você for guardar na pasta, se você precisar furar a parte esquerda, né, tem que ser padrão independente do tamanho de folha, tá? Porque o furo na pasta, ele é o mesmo. Você vai pegar o A0, vai dobrar do tamanho da A4. Você vai pegar o A1, fazer a mesma coisa. O furo da esquerda, a margem, né, da esquerda, precisa ser a mesma, porque o furo também tem que ser no mesmo tamanho, para que você guarde na pasta que vai ser a A4. Não a pasta A3, A2, A1, A0. Não, é a A4. Então, tem que ser dobrado de forma padrão, né? Pesquisa na internet como é feita essa dobra, tá bom? Não vou trazer essa informação, porque o vídeo vai ficar muito longo, muito detalhado, tá? Mas ela precisa ser dobrada para que respeite essa questão de margem e o furo, o espaço que será guardado essa folha, esteja dentro das medidas da folha A4. Quanto à margem da direita, pode ver que as folhas maiores, A0 e A1, têm um tamanho de margem maior, diferente da A2, A3 e A4, que o tamanho de margem é menor, porque você precisa ganhar espaço também para fazer desenho. A direita não tem uma regra em específica, ela vai ser furada, ela precisa colocar alguma outra informação. Não tem essa necessidade. A questão do tamanho é pela questão do espaço. Já que na A0 e A1 você tem muito espaço, você pode ter uma margem com um espaço até um pouquinho maior, que isso não vai atrapalhar na hora de você fazer o seu desenho. Um papel A0 é muito grande, tá certo? Comparado, por exemplo, a uma A4 que precisa de uma margem um pouco menor, porque você precisa de espaço para fazer esse desenho, tá bom? Vamos às ferramentas aí importantes para a gente iniciar os nossos primeiros desenhos, né? Normalmente tem isso na sua sala de aula, na sala de desenho técnico. Inclusive, essas ferramentas aqui não são apenas utilizadas, tá? Na parte mecânica ou na parte arquitetônica. Quem faz design de interiores, né? Trabalha com desenhos, utiliza esse tipo de ferramenta, tá bom? E é a régua paralela ou a régua T. Ela é importante para a gente fazer as linhas, né? De forma correta aí com o auxílio da régua, tá bom? Essas réguas não... As que eu vi tem uma certa medida, né? Para você fazer a linha bonitinha e tal. E aí você faz de forma horizontal ou de forma vertical, tá certo? Sem precisar utilizar a régua solta e fazer aquele risco que não fica
de forma perpendicular. Imagina quando você pega um nível, coloca certinho. Ali você precisa que aquela água, aquele marcador, fique no meio, bonitinho. Ele precisa estar perpendicular, né? Naquela linha na hora que você for fazer o desenho. Então a sua parede na vertical com a parede da horizontal, ela precisa na quina ter o ângulo de 90 graus. Né? E para fazer isso é necessário ferramentas corretas. Só a régua solta não torna isso possível. Você vai ter que utilizar aí um transferidor para medir, colocar os pontos para que dê os 90 graus aí e você faça essa linha. Já a régua paralela, a régua T, ela facilita esse trabalho para você. Basta o papel. Em cima dessas ferramentas você consegue fazer ambas as linhas que você precisa aí, tá bom? Na verdade, todas as linhas, né? Independente seja da parede, da janela, as linhas principais, inferiores, né? E assim por diante, essas réguas vão te ajudar aí, tá bom? Esquadros, tá? 45 graus e 30, 60 graus. Vamos lá. O 45 graus é esse esquadro aqui, tá? Então, 90, 45, 45. 45 mais 45, 90, com mais 90, 180 é o ângulo que tem os triângulos, tá bom? Aqui, 60 mais 30, 120 mais 30, 180 é o ângulo, é a soma de todos os ângulos de um triângulo, dá 180 graus, tá? Vamos lá. Não compre, tá? Esquadros que tenham as medidas, que tem aquela régua no canto. Não é padrão do desenho técnico, tá? Não pode, porque você vai utilizar a régua da sua ferramenta, aqui da régua paralela. Ela já tem essas medidas. E se não tem, você pode ter a sua própria régua e utilizar junto dessas ferramentas. Então já os esquadros não precisa conter as medidas, tá certo? Nem é recomendado. Você consegue comprar esquadros sem as medidas, tá? Pode ser um pouquinho mais difícil, mas você encontra, tá? Foque nisso. Se vê que está muito difícil, muito complicado, então compre os esquadros com a medida, mas não é recomendado, tá bom? Compasso. Existe também o circulômetro, se não me falha a memória, que é uma régua quadrada com vários círculos, tá? Mas esses círculos são padrões, tem a questão do raio que é mostrado. Se você precisa de alguma coisa diferente, né, o compasso é o ideal. Ele te dá a liberdade de você fazer o círculo dentro da medida específica que você precisa. Né? Então o compasso é muito utilizado para fazer aquela curva, aquele círculo perfeito dentro do seu desenho aí, tá bom? Lapiseira. Sempre que você for comprar uma lapiseira, toda a ponta dela tem um ferrinho que dá continuidade e sai o grafite. Existem lapiseiras que você aperta, sai só uma pontinha de plástico. A lapiseira ideal para o desenho técnico, ela tem uma ponta de ferro fixa, onde sai apenas o grafite. Né? E por que serve essa ponta? Para manter o seu grafite bem no lugar, bem ajustado, para que ele não fique balançando na hora que você for fazer o desenho. Porque isso pode dar contornos, traços irregulares, e aí é um problema na hora que você estiver fazendo o seu desenho. O seu desenho tem que ser impecável, ele não pode conter erros, tá bom? Porque outras pessoas vão utilizar o seu desenho para fazer leitura. Entenda de forma clara isso. Então, essa ponta de ferro auxilia para que o traço fique bem firme, né? Um traço de qualidade, tá? E aí vem o grafite. O grafite macio, B, B2, B4, B6, tá? Imagina que o B aqui tem um 1 escondido para ficar mais fácil. Mas é B, B2, B4 e B6. O B tende a ser um grafite mais macio. Quando você faz a linha, ela suja um pouco a folha. Vou dar um exemplo. Pega um lápis, que é o B, apenas o B, faz uma linha e passa o dedo. Você vai ver que vai sujar um pouco o seu dedo. Significa que esse grafite é bem macio. Né? Ele deixa resquícios ali de sujeira e pode sujar o seu desenho. Existe o grafite um pouco mais duro, que é o H, H2, H4 e H6. Esse grafite é o recomendado para o desenho técnico, porque quando você fizer a linha, ela fica uma linha firme, uma linha sem sujeira. É um grafite que você pode passar o dedo em cima, não vai sujar a folha, tá certo? Ele é o mais utilizado, o grafite H, no desenho técnico, exatamente porque não pode ter sujeira, não pode ter marcas no papel, tá bom? E a título de curiosidade, os lápis normalmente são utilizados aí entre B e H, mas a maioria é vendido o B, tá bom? Então faz esse teste, você vai ver que tem uma grande diferença
e é utilizado no desenho técnico a linha H, né? A família H, tá bom? Escalímetro. O que é o escalímetro, tá? Ele é uma régua? Não. Na sua infância você pode ter visto pessoas com um desse na sala de aula. Comprei uma régua. Ela tem 3 pontos aqui, ó, só desenhar. Não, não é uma régua, é um escalímetro. E no desenho técnico não se faz linha utilizando ele, tá? Ah, vou colocar ele no papel, vou passar uma linha e tá tudo certo. Não, o que você vai fazer? Você vai pegar o escalímetro, você vai olhar a escala, que nós vamos falar agora no próximo slide. Aí você já sabe a escala que você quer. Você vai colocar a régua na frente e vai fazer a linha. Você não passa o grafite no escalímetro, danifica o escalímetro, tá? Não é indicado utilizar o escalímetro dessa forma. Um profissional vai pegar o escalímetro, colocar uma régua à frente, olhar o escalímetro, analisar o que você precisa e fazer a linha conforme a necessidade da determinada escala no papel, tá? Não passe o grafite no escalímetro. Ele é uma ferramenta que você vai utilizar muito, possivelmente do começo ao fim, porque o desenho precisa ter escala idêntica, da primeira linha à última. Então o seu escalímetro ele tem que estar em excelente estado de conservação, tá bom? Uma curiosidade, há escalímetros, tá? Para a parte arquitetônica e para a parte mecânica, tá bom? Confirma isso com o seu professor. O que eu tenho aqui é para a parte arquitetônica, tá? Eu não cheguei a comprar escalímetro para a parte para parte mecânica, porque eu tenho para arquitetura. Então eu não foquei nada na parte mecânica, deixando bem claro isso. Mas verifique com o seu professor, que nós vamos falar agora sobre as escalas. E aí que vem a diferença. Já trazendo um slide, a escala com desenho referente ao desenho técnico arquitetônico, nós vamos utilizar escalas onde um desenho muito grande precisa ser comprimido. O desenho mecânico, algo pequeno, precisa ser ampliado. Então essas escalas são diferentes, né? E o escalímetro, o que eu tenho, eu acredito que tem as duas escalas, mas eu não cheguei a analisar. Então não vou dar uma certeza para vocês, mas verifiquem. O escalímetro que eu utilizo e as ferramentas que tem neles é simplesmente para ampliação de escala, que é voltado para a parte arquitetônica. Então, por exemplo, vamos analisar um pouquinho mais aqui essa régua aqui, tá? A parte 1 para 100. É assim que nós fazemos a leitura do escalímetro. 1 para 100. No escalímetro tem 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, mas de forma simples para a gente entender como é feita a leitura do escalímetro, tá? Nós vamos fazer o quê? Vamos começar analisando essa escala maior. O que acontece? 1 para 100. O que é 1 para 100? Se você pegar 1 metro, né, é igual a 1 centímetro. O que isso significa? Significa que cada risquinho desse aqui são 10 centímetros. Ou seja, do 0 ao 1, quer dizer que tem 1 metro. Então vamos lá, vamos conferir. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1. 1 para 100. Cada risquinho tem 10 centímetros. Essa é a precisão. Então, se você quiser fazer 1 metro no papel, numa escala pequena, porque você quer mostrar um território maior, você pode utilizar uma escala de 1 para 100 na hora de fazer o seu desenho. Então, de 0 a 1 tem 1 metro, de 0 a 2 tem 2 metros, de 0 a 3 tem 3 metros, e assim por diante. Tá bom? Vamos agora à menor escala, 1 para 20. A 1 para 50 é o meio termo, é 5 centímetros cada risquinho desse aqui, ó. Esses maiores aqui. Esse desenho até ficou fora do padrão, ó. 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, certo? Fechando aqui os nossos 5 centímetros. E daqui até aqui tem 1 metro, né? 1 menos 2 é 1, dá menos 1, né? Mas medida a gente não vai focar em menos 1. Então a gente pode arredondar direto para 1, tá? Então daqui até aqui tem 1 metro, tá bom? Daqui até aqui mais 1 metro e daqui até aqui 2 metros. Nós vamos agora analisar esse do meio quando a gente for verificar a escala de baixo com a do meio e com a de cima, a diferença de ampliação, tá bom? Então vamos lá, 1 para 20. O que é 1 para 20? Significa que cada um desse aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros, tá? Então vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20. Fechou o nosso 20, tá bom? Se fechou o nosso 20, significa que daqui até aqui tem 1 metro, tá certo? Aí que vem a grande sacada, né? Aqui eu contei 10, 20, 30 e assim por diante para dar o 100 para fechar essa escala. Para ficar mais fácil para você. Pô, ficou confuso, então vamos lá. Por que eu contei 10 aqui? Porque somando os 10 tem que dar o 100, que é esse último aqui no final, ó. Por que eu contei de 5 em 5? Porque tem que somar daqui a aqui os 50 aqui no final. Por que eu contei de 0 até 1, de 2 em 2, para dar os 20, né? Porque tem que fechar esses 20 aqui para dar 1 metro, porque esse é o padrão da escala, né? A conversão. Então, pô, quer dizer o quê? Se eu tenho 10 centímetros aqui e daqui até aqui dá 1 metro, do 0 a 1 dá 1 metro, significa que eu vou ter uma linha pequena para 1 metro de parede. Vamos imaginar dessa forma. Tá, mas eu quero ampliar a minha escala. Eu quero uma parede maior que seja 1 metro. Então tá bom, 1 por 20. Então o que você faz? Pô, você vai botar a régua, colocar a régua, né? Utilizar o escalímetro e analisar o escalímetro 1 por 20. Pô, o meu 1 por 20 significa que daqui até aqui eu tenho 1 metro de parede. E cada pontinho, né, do meu escalímetro, eu tenho 2 centímetros. Então, daqui até aqui são 2 centímetros. Daqui até aqui mais 2 centímetros. Daqui até aqui mais 2 centímetros. Então, eu sei que daqui até aqui são 8 centímetros, tá certo? Deixa eu ver. 2, 4, 6 centímetros, corrigindo. E esses 100 centímetros aqui, até o meio aqui dá 1 metro de parede. Então, aqui dá meio metro de parede. Nesse espaço aqui eu quero colocar um fogão, uma pia ou algo do tipo. Nesse espaço que tem aqui. Então você vai fazer o cálculo no seu escalímetro e colocar uma pia nessa parte aqui da parede, um fogão ou algo do tipo. Porque você precisa identificar em que escala está aquilo ali. Você vai olhar de forma fácil na legenda. Pode ver que o nosso conteúdo vai somando um com o outro e a gente vai complementando isso, né? Criando um castelo de informações de conhecimento. Então, essa é a diferença. Então, do 0 a 1, nessa escala 20, você pega o desenho que é pequenininho e você amplia ele, você deixa ele bem grande. Né? Porque você quer, por exemplo, isso é comum em planta baixa, quando você precisa de um desenho grande para que o construtor veja o que precisa ser feito com detalhes. O 1 para 100, uma planta, por exemplo, eu esqueci o nome agora, mas nós vamos falar dela. É a planta que vai falar sobre o terreno em si, né? Onde vai as plantas, onde vai a piscina, o prédio, a garagem e tal. Você vai utilizar uma escala de 1 para 100, né? Porque agora você precisa ver de forma macro todo o espaço e de forma mini aquela construção, para você entender o que está ao redor, né? Que é a planta que vai falar do lote em específico, tá bom? Então, essa é a diferença entre o uso das escalas, tá? Se você quer chegar a mais detalhes, você vai usar uma escala 1 para 20, menos detalhes 1 para 100, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, me mande uma mensagem aqui pelos comentários. Eu faço uma aula explicando isso, eu trago um escalímetro e a gente resolve esse problema. É muito comum os alunos terem essa dificuldade em entender. Pô, eu tenho que somar 10 centímetros até dar o último valor, que é o de 100 aqui, para bater 1 metro. Eu tenho que somar 5 em 5 para dar os 50 e aí eu sei que vai dar 1 metro. Eu tenho que somar de 2 em 2 para dar 20. Dando 20, eu sei que vai dar 1 metro. Esse é o processo de cálculo aqui das escalas na hora de fazer o desenho. Tá bom? Então vamos seguir. Escrita técnica, né? Conhecida como letra bastão. Nós não escrevemos, nós desenhamos na hora de fazer essas letras no desenho técnico. Inclusive, se você está fazendo desenho técnico aí na sua aula presencial, o professor deve ter te dado uma folha, como se fosse uma folha de caligrafia, mas específica para desenho técnico, para você fazer essas letras de forma padrão, tá? Se dediquem em fazer, porque há muitos desenhos, principalmente os antigos, que são feitos à mão. E eles têm que estar dentro dessa norma aqui, dentro dessa regra. E se você precisar fazer um desenho, precisar escrever com essa letra, você tem que ter a habilidade de fazer essas letras na medida correta, nas alturas que precisam de determinadas letras. Né? No caso aqui, maiúscula, minúscula e a distância entre as letras. Tá? E linhas, principalmente, né? Conforme está aqui. Você não pode sair escrevendo letra de mão do jeito que você bem entende. Tá?
tá? E não é letra de forma. Letra bastão é uma letra específica, conforme está aqui na imagem, né? Existe essa letra bastão, né? Sem o padrão itálico, né? Que é tombado de lado, mas tanto esse de baixo quanto o de cima pode ser utilizado aí no desenho técnico, tá? Se você começar com um, termine. Começou com outro, termine no seu desenho, no seu projeto, tá? Normalmente, utilize a primeira, porque outras pessoas vão fazer a leitura, tá bom? Dentro de um projeto, né, tem que ver, existem convenções que os profissionais eles acabam adaptando em determinados setores, né? A arquitetura tem muitas convenções que não são NBRs, são uma regra aceita pelos profissionais da área. Eu não achei, não há nenhuma convenção que fale sobre a escrita da letra bastão. Todos os profissionais sempre usam a letra bastão com ela de pé certinho, sem o padrão itálico. Não há. Né? Então pode ser que você pegue um desenho com a letra padrão, depois um outro com a letra bastão, né, itálica, né, mais tombada. Então você pode encontrar essa mistura, né, mas não há uma convenção, tá bom? Aqui está a altura das letras maiúsculas, né? Então, respeitando, se você fizer uma letra maiúscula de 3,2 milímetros, a minúscula tem que ser 2,5. E você percebe que, 2,5, 3,2. Se você fizer com 5 centímetros, 5 milímetros a maiúscula, a minúscula tem que ser a maior da anterior. Então, 5 centímetros, a menor é 3,5, que é a maior da anterior, praticamente 3,2. Esses 2 centímetros, na nossa visão, vai fazer pouquíssima diferença. Mas basicamente você pode seguir essa regra para não se confundir, tá bom? 3,2, 3,5. Se você fizer uma de 7, a menor dessa última é a maior da penúltima. Então, 7, a maiúscula, a menor, que é a minúscula, é 5 milímetros, né? Tudo em milímetros. Peço desculpas por ter confundido em centímetros, mas a menor aqui, milímetros maiúscula, milímetros minúscula, a maior na anterior, 5 milímetros maiúscula, e a menor 3,5. Pode ser 3,5 também, tá? Não tem problema. A maiúscula, porém a minúscula 2,5. Então tem que ser respeitado esses tamanhos aqui, tá? Mas normalmente, como eu havia falado, tudo é utilizado em CAD. Então isso aqui é mais uma forma teórica de você entender, né, a questão dos tamanhos, dos padrões, porque isso aqui pode ser editado no CAD. Aí que tá. Por que você precisa dessa informação? Pô, eu tô usando o AutoCAD. Qual o tamanho das letras? Eu lembro que eu posso utilizar as maiúsculas 5 e as minúsculas 3,5 milímetros. Pô, vou alterar no CAD. Então você vai na configuração do CAD e faz essa alteração. Você pode fazer isso, né? Para seguir um padrão, tá bom? Linhas. Por que é importante a gente saber das linhas? Nós vamos utilizar muito as linhas auxiliares, linhas internas, né? Linhas gerais. Normalmente utilize linhas internas. Eu vou explicar o porquê, a diferença entre auxiliar e interna, linhas principais, projeções, eixos de simetria e planos de corte, tá? Linhas auxiliares normalmente é utilizado para fazer os pisos, os lugares onde vão correr água, né? São linhas bem fininhas, bem mais distantes da nossa visão. Imagina que você está olhando a construção de cima. O solo está mais distante que a parede está em cima, né? Então a parede você tende a ver de forma mais nítida comparado ao solo que está mais distante. Então são linhas bem fininhas mesmo, bem leves na hora de fazer o desenho. As linhas internas, né, são linhas, por exemplo, da pia, do lavatório, linhas com a demarcação do espaço da porta, tá certo? São linhas medianas, né? E agora as linhas principais são as linhas mais próximas dos nossos olhos, que são as linhas das paredes, tá bom? As paredes, existe na planta baixa, nós vamos falar disso, o corte, onde é feito na altura de 1,5 m, né? Esse corte mostra que as linhas da parede são mais próximas e as linhas do chão, como eu falei, existem pisos que são desenhados nas plantas baixas para indicar que aquele lugar vai ter água, por exemplo, a cozinha, banheiro, né? Vai correr água. Então são utilizadas essas linhas auxiliares que estão mais distantes, né? Então tem isso. Projeções, normalmente projeção, tá? A parte de como é que eu posso dizer? Houve o corte, certo? De 1,5 m. Se acima tiver uma janela, ali é a projeção de que tem alguma coisa. Tem uma janela. Mas como foi feito o corte, não pode mostrar a janela.
Então, vamos só projetar que ali vai uma janela, fazendo com essa linha tracejada a projeção de uma janela ali. Por mais que o corte tenha feito na altura de 1,5 m, a janela esteja a 1,60 m, 1,70 m, tá bom? Traço e ponto, nós vamos falar na próxima aula ou na terceira ou quarta, que é referente aos cortes, né, da nossa planta, para a gente verificar ela de forma lateral. A planta baixa a gente vê por cima. O traço e ponto ele é utilizado para nós olharmos de forma lateral a nossa construção cortada, né, para a gente ver a nossa vista de pé, né, da construção. Então nós vamos falar mais à frente, não vou entrar em detalhes aqui, porque tem letras desse corte, tem o lado, você escolhe o lado, nós vamos falar certinho nessas aulas. O plano de corte, né, é a parte onde, vou dar um exemplo, é comum ser utilizado, tem a vista frontal. Você quer cortar a casa no meio, né? Você pode também utilizar essa linha, né, de plano de corte. Mas também essas duas linhas, traço e ponto grossa, nós vamos falar nas próximas aulas, para a gente sanar essa dúvida aqui. Mas o próximo slide deixa claro referente àquelas outras linhas. Aqui, como eu falei, a linha da parede, né, é uma linha mais grossa, é a linha principal, mais perto dos nossos olhos, então ela tem que ser mais grossa e mais viva no desenho. Aqui é a louça, né, considerada a louça, que é privada, no caso, tem uma linha um pouco mais forte, que são as linhas medianas, né, linhas internas, comparado, por exemplo, ao piso. Olha como a linha é bem mais fininha, bem mais fraquinha, né. Então aqui é a pia, aqui é a privada e tal, tem uma linha um pouco mais grossa aqui é do piso, que aqui é o banheiro, que vai correr água, por isso o piso, né. Aqui, por exemplo, é o quarto, aqui você não vai jogar água, né, eu tenho certeza, só se você for lavar e tal, mas não é um ambiente para se jogar água, mas o banheiro é. Então essa linha aqui mais fininha para indicar que esse piso aqui para indicar que é um lugar que vai correr água, né? Tem a questão da limpeza, tem um ralo, coisa desse tipo. A linha aqui, ó, do espaço da porta tende a mostrar, né, um pouquinho mais grossa, que são as linhas internas, que são do tamanho mediano, que é o espaço que não pode ser colocado nada, é a abertura da porta. E a linha mais próxima dos nossos olhos é a da parede. Aqui, ó, tem os tracejados, que é uma projeção, que é a parte onde vai ter a janela, né? Aqui tem uma janela do banheiro, que é o famoso vitrô, que fica aí, se eu não me engano, peitoril, fica numa altura de 1,6 centímetros aí, né? Então, dentro do corte de 1,5, o peitoril ele é uma projeção, porque ele passa desse corte, né? Ele sai fora. Aqui tem outro, ó, que deve ser outra janela aqui da cozinha, aqui é o fogão, né? Outra pia, mas aqui é só um espaço mesmo para que você veja. Aqui é uma janela, ó. Isso aqui é uma janela. Então ela pode ser mostrada, tá? A linha mais grossa aqui, que são linhas internas, é a parte do vidro e essa parte de fora aqui, possivelmente deve ser a parte do alumínio da janela ou algo do tipo. São linhas mais finas, tá? Estão mais longe dos nossos olhos, diferente do vidro, fica mais perto, que ele está no centro. Então essa linha aqui é a linha onde a parte de 1,5 m que foi cortada da planta cortou no meio também a janela aqui da suíte. Então você não mostra como projeção, você mostra a janela porque a janela está no corte, tá? Então é isso que acontece. Cotas. Vamos para as cotas, tá? Se ficou alguma dúvida, como eu falei, as próximas aulas nós vamos trazer mais detalhes. Tudo que a gente está vendo agora vai ter nas próximas aulas. Fique tranquilo, nós vamos falar mais sobre cotas, linhas, plantas, tá bom? Fique tranquilo que tem muita informação vindo aí. Cotas, os elementos da cota, tá? Essas cotas aqui, por que eu trouxe essas duas imagens? Essa primeira é utilizada em desenhos arquitetônicos. Pode ver que a ponta aqui ó, é só um risco, tá? E a de baixo é comumente utilizada na parte mecânica. Posso utilizar a de baixo na arquitetura e a de cima na parte mecânica? Pode, não é uma regra, não há uma NBR para isso, tá? Mas há uma convenção, né? Da parte mecânica utilizar de baixo, a parte arquitetônica de cima, mas o uso é livre disso, tá bom? No CAD você também escolhe essas ferramentas. Eu prefiro usar a parte mecânica, acho mais fácil e acho que fica mais limpo o desenho, tá? As regras também são as mesmas. Linha auxiliar, essa linha de canto, tá? Para que essa linha auxiliar? Ela que dá uma certa distância da cota com a obra. Então imagina que isso aqui é uma parede, né? Vamos imaginar dessa forma. É necessária uma distância para que essa cota fique. E essa linha
ela não fica colada nessa linha preta, tá? Eu vou mostrar um próximo slide, vocês vão entender certinho. Essa linha auxiliar não fica colada nessa linha preta. Ela é simplesmente para ajudar, né, no começo e no fim desse espaço aqui, dessa parede, e também, né, para dar uma certa distância para você anotar a cota, tá? Aqui, ó, limites da linha da cota, que é o ponto onde essa linha não pode vir mais para cá, né? Não pode ficar torta para cá nem nada, né? Ela tem que estar retinha. E aqui é o limite onde essa linha aqui de cota tem uma diferença. Linha auxiliar, né? Onde limita o espaço. Linha da cota é onde você vai escrever a cota. E o limite da linha da cota é um risco que você vai fazer onde ele tem que finalizar. É para você indicar, ó, termina aqui. Não pode mais passar essa linha para cá e não pode mais passar essa linha para cá. Finaliza aqui. É basicamente isso, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Linha auxiliar. Aqui é a linha da cota, só que o limite é a ponta da seta, ó. Então fica muito mais fácil de você utilizar, por exemplo, como um risco aqui. A gente vai ver na próxima imagem uma linha de cota utilizada da parte arquitetônica. Vocês vão ver que é bem mais fácil utilizar essa daqui. E você pode, entendeu? Não tem problema, né? E as linhas de cota, tá? Eu já vou passar aqui para o próximo slide aqui. Primeiro, a distância, tá? Não pode colar na área, ó. Aqui é vamos imaginar aqui sei lá, um galpão. Pode ver que a linha auxiliar não cola, não gruda nessa linha preta, que seria a parede do galpão, não encosta, tem um espaço. Esse espaço entre o setor, a área, o galpão, até a linha auxiliar é de 1 a 1,5 metro. Tem que ter essa distância, tem que respeitar, tá? Tem que respeitar. Ah, eu quero 1,25 m. Pode? Pode. É de 1,5 a 1,5. Então pode, tá? Mas tem que respeitar esse padrão, tá certo? Ó, em todos os lados, sempre respeite esse padrão. Vou usar esse lado aqui, que tá melhor, né? Então, de 1 centímetro a 1,5. O tamanho aqui da distância entre o ambiente e a linha de cota. Essa é a distância. E essa linha auxiliar não pode colar com o ambiente, tá? Tem que estar em uma certa distância. Põe aí 1 centímetro, tá? 1 milímetro, desculpa, 1 centímetro não. 1 milímetro de distância é o suficiente, tá bom? A escrita da linha, sempre, essa é a linha de cota, tá? Aqui é uma linha aqui é a parte arquitetônica, ó. Pode ver que se tivesse com seta ficaria bem mais bonito, né? Se vocês não concordam, pode colocar nos comentários aí. Quem concorda também, dá um like aí, ajuda a gente. Falou? Aqui as linhas, sempre vai escrever como você escreve no papel, tá? Sempre em cima da linha de cota, sempre em cima, tá? Ó, em cima, não embaixo, em cima. E os que tiver aqui na vertical, sempre do lado esquerdo, ó. Esquerdo, mas aqui tá aberto, é pra fora. É esquerdo, é esse o padrão, tá? Ó, esquerdo. E aqui também, tá? Mas tá para dentro, é esquerdo. Também é esquerdo, tá bom? Sempre dessa forma. Não pode colocar aqui o contrário, tá? Possivelmente seu professor vai pegar no seu pé por conta disso, tá certo? Mas aqui dentro não pode não. Nós vamos falar sobre cotas internas, que é um outro caso, tá bom? Referente à parte de arquitetura, que é nesse slide agora. Esse slide aqui, nós temos aqui uma planta. Aqui nós temos as paredes, como nós falamos, né? As linhas são maiores. Aqui tem uma cota interna, mas essa cota interna ela não está padronizada, né? Com a linha auxiliar, com a linha de cota, nem nada. Normalmente, essas plantas que tem essas informações é uma planta layout, para que o cliente veja, pô, quanto tem de parede aqui? Pô, 3 metros e aqui tem 3 metros e 20, a 3 metros e 60. Caramba, um quarto, é um dormitório grande, né? Para o cliente, isso é importante o espaço de dentro, porque é onde ele vai colocar os móveis. Mas para o cara o engenheiro, né, o projetista, ele sabendo a distância disso aqui, ele já vai ter uma noção disso, porque tem o tijolo, ele já tem um tamanho específico que vai consumir, já resultando esse espaço. Ele consegue calcular isso. O cliente está comprando, não. Então, para o cliente, isso é mais fácil saber, tá certo? Tu pode ver o banheiro aqui, ó, 1,60 m. Aqui ele está falando que a parede tem 3 metros, tá certo? Aqui, ó, 3,60 m, né? Então, essas informações de linha de cotas internas, normalmente em planta layout, tá?
Tem outras plantas? Tem, para facilitar às vezes para outros técnicos, né? Uma planta sem tanto padrão, mas que é necessária ali para a obra, também é desenvolvida, é criada, mas em plantas layout, o que é uma planta layout, tá? Deixando claro, é uma planta com os móveis dentro, com carro, com as plantinhas, já tudo, é um lugar imobiliado, né? Nós vamos falar dessa planta. Onde encontra uma planta layout para que eu veja? Onde você está passando na rua, viu uma construção e tem gente vendendo, perguntar, posso pegar o folder de vocês aí, da obra, dos prédios? É lógico, a pessoa vai te apresentar, vai falar a forma de pagamento, financiamento, mas você vai conseguir o papel, você vai abrir. Esses que entregam na porta também vai ver que tem uma planta layout dizendo, aqui fica a sala, olha, 3 quartos, dá para deixar nessa projeção, nossa, que bonito. Essa é a planta layout que vem nesses folders de obras, de empresas, construtoras vendendo aí o empreendimento, tá certo? Então, gente, essa é a nossa primeira aula, tá bom? Aqui no canal cheio de dicas referente a desenho técnico, tá certo? Deixa seu comentário, suas dúvidas, deixa seu like. Se você quer aquele vídeo, aquele 7º vídeo com a NBR, todas elas aqui, as mais utilizadas, né, dentro dessas aulas e das outras também, tá? Põe nos comentários, dá um like, ajuda a gente aí, compartilha para seus colegas, tá, que estão com dificuldades aí na matéria, quer entender uma coisa ou outra, ficou com dúvida na escala? Põe nos comentários, eu faço um vídeo só para escala, sem problema nenhum. Traga um escalímetro, a gente faz junto aí a medida para que vocês entendam de forma clara, tá bom? O uso, mas é isso aí, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente novamente, falou? E é isso aí, não perca as próximas aulas, tá certo? A gente se vê. Abraço!